Oramos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor Jesus, porque o Senhor já se faz presente desde o início, Pai amado, deste trabalho, Pai. O Senhor tem falado em nossos corações, Senhor amado, tem nos atraído com o teu amor, Pai amado, nos mostrando, Pai amado, o quanto nos ama, Senhor. Aleluia, Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, aleluia, por este momento glorioso, pela tua presença aqui neste lugar, Senhor, por cada vida que se encontra aqui, Senhor, aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus, aleluia, por essas irmãs, por essas, aleluia, Deus, todo mundo, por esse grupo, Senhor, de coreografia, a cada um, Senhor, que esteve se apresentando, mas em louvor a ti, Senhor, a serviço do reino, Pai. Senhor amado, eu venho te pedir, Senhor amado, pela tua serva, Senhor, que estará trazendo, Pai amado, a tua palavra, a tua mensagem, Senhor amado, aleluia, nesta noite, Senhor, que ela possa, Senhor amado, estar sensível a ouvir a tua voz, Senhor, e falar aquilo que o Senhor deseja, aleluia, que a tua igreja ouça, que a tua igreja, Senhor, o alimento que a tua igreja, Senhor, precisa, Pai, desta noite. Senhor amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelos ofertantes, pelos dizimistas, Senhor, aqueles, Senhor amado, aqueles que cooperaram com a tua obra, Pai. Senhor amado, e viemos mais uma vez, Senhor, agradecer, Senhor, a tua presença neste lugar. É o desejo, Pai amado, do nosso coração, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor e agradecer ao Senhor, aleluia, por este momento glorioso que estamos na presença do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Tenham paciência que eu estou sem voz. Mas, estamos aqui. Desde já gostaria de agradecer pela confiança. Vocês sabem que se fosse por mim eu tinha fugido. Mas o próprio Deus chamou, sem demoras, quando eu falo sobre a Bíblia aí, em Apocalipse 2. Que é o tema desse dia. Desde já gostaria de agradecer a toda a intercessão das intercessoras dessa casa, pois foi uma semana de luta, estou sem voz, não pude cantar, mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. Não sou pregadora, não esperem uma pregação como da Mari, como da Valéria, do Daniel, mas eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer. Serei rápida, eu prometo. Sem delongas, não vou precisar dar flash do meu celular, porque todo sábado eu enxergo muito bem, Vamos lá. Eu vou ler do primeiro, tá bom? Até o 7. Meu Deus. Tô quase confuso. Vamos lá. Tá certo. Escreva ao anjo da igreja que está em Efésio. Assim diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras e o seu trabalho e a sua perseverança, e que não pode suportar os maus, que pôs à prova os que disseram ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram mentirosos. Você tem paciência e tem suportado sofrimento pelo meu nome e não se cansa. Tenho, porém, isso contra vós: deixou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no começo. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você tem o seu favor: odiar as suas obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito
de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Podem se assentar. Tenham paciência, hein, irmãos? De primeira hora, deste capítulo nos fala sobre Jesus, né? Que ele tem a igreja em suas mãos. E também fala que o Senhor, ele conhece e tem visto. Por que essa igreja está tão escura? Disse Deus, haja luz. Amém. Agora sim. E aí o Senhor fala que tem visto a perseverança da igreja e que tem visto que a igreja ela tem suportado muitas coisas e tem vencido. E aí, eu falei, ai Senhor, essa mensagem é muito forte. Então se vocês forem brigar, briguem com a líder que escolheu. E até então eu estava lendo e o Senhor não tinha mandado a mensagem ainda. E eu falei, ai, voltar ao primeiro amor, né? Tão difícil a gente falar sobre isso. Ainda mais para pessoas que são da igreja, pessoas que estão servindo ao Senhor. E aí, na quinta-feira, eu não consegui vir para o culto, estava com uma crise horrorosa de tosse. Hoje eu passei o dia inteiro tossindo, pela glória de Deus, cheguei aqui a tosse deu uma parada. E aí, eu fui ministrada sobre essa mensagem. E aí o Espírito Santo falou assim, leia em voz alta. Eu falei, mas eu estou sem voz. E aí o Espírito Santo falou assim, leia com um pouco de voz que você tem. E ali eu fui tomada por um sentimento e eu consegui entender aquilo que o Senhor, qual foi a inspiração que o Senhor deu naquele momento, o sentimento que o Senhor estava naquele momento. E não há como a gente falar sobre voltar ao primeiro amor e não falar sobre perseverança, sobre arrependimento, né? E aí eu falei, Senhor, mas ainda não estou entendendo. E aí o Senhor ele começou a me mostrar que muitas das vezes nós estamos na igreja, eu falo por mim que eu apanho horrores. E nós nos deixamos levar pelo cotidiano. Ai, mas eu danço, mas por que você dança? Ah, eu danço porque eu sou do grupo e eu tenho que dançar. Ou então, por que você vai a todos os cultos? Ah, eu tenho que ir a todos os cultos porque eu preciso ir para o culto. Né? E muitas vezes nós esquecemos o real, o nosso primeiro amor. Quando eu falo de primeiro amor, não quer dizer que você tem que voltar lá e começar do zero, não. E sim você lembrar o sentimento que você tinha de temor ao Senhor quando você começou a sua jornada. Sabe? Muitas das vezes quando fala de voltar ao primeiro amor, a gente acha, poxa, mas eu pregava, eu tenho que aprender a pregar de novo. Não, é o Senhor dizendo para você assim, volte de onde você parou e continue. E aí eu fui tomada por choro, porque outrora eu fui uma rebelde. Eu não vou nem olhar para minha mãe. E eu fiquei 10 anos longe do Ministério de Louvor, por pura rebeldia, hoje eu entendo. E aí as pessoas perguntavam, mas por que você não está no Ministério de Louvor? Eu falava, porque eu estou magoada. É por coisas que aconteceram. E aí chegava na minha mãe, nossa, mas por que ela não está no Ministério do Louvor? Minha mãe, porque ela é rebelde. E eu falava assim, não, eu não sou rebelde, o Senhor sabe do meu coração. E eu estava sendo rebelde sim. E aí, hoje, semana que vem, vão fazer 3 anos que eu retornei. E o Senhor, por que eu falo que eu fui rebelde? Porque eu falava assim, eu só vou voltar para o Ministério do Louvor quando alguém chegar em mim e falar assim, ei, Deus manda dizer que é para você voltar para o Ministério do Louvor. E aí eu não levava em conta das vezes que o Senhor falava assim, eu preciso de você na minha obra. Eu preciso que você faça aquilo que eu te chamei para fazer. E aí eu deixei com que as minhas mágoas, as minhas frustrações falassem mais alto do que aquilo que o Senhor tinha falado para mim. E aí o Senhor, ele queimava no meu coração, eu sentia a necessidade de estar aqui, mas pelo orgulho, por medo e por deixar com que o meu ego falasse mais alto, eu não vinha. E aí eu comecei, e aí teve uma semana que eu voltei, que eu não ia voltar, o Senhor ele me acordava de madrugada. E ele cantava, eu escutava anjos do Senhor cantando para mim, e eu falava, mas o que é? E o Senhor falava assim, eu quero que você cante. Eu falei, mas eu estou cantando. Aí ele falava assim, mas você não está posicionado onde eu te coloquei.
E aí eu falava assim, mas eu preciso que alguém fale pra mim que eu tenho que voltar. E o Senhor falou assim, eu não sou o suficiente. Aquilo que eu te dei não é suficiente. O meu chamado na sua vida não é suficiente. E aí eu falo pra você hoje, não é suficiente aquilo que Deus te deu? Ai, mas eu deixei de pregar porque eu tô chateada, ou eu tô chateado, ou então porque eu errei. E o Senhor falou assim, mas eu preciso de você. Pessoas precisam de você. Você precisa ser meu instrumento. E aí eu falei com o Senhor, e eu falei até pro meu esposo, eu lembro isso. Eu estava no banho, e eu falava assim, eu só vou voltar se acontecer isso, isso e isso. E aí o pastor no culto de domingo falou assim, Amém, eu quero você aqui. Eu fazia parte, eu cuidava do som. E aí o Senhor falava assim, meu pastor falou assim pra mim, amanhã esteja no ensaio. E eu falei assim, tá bom, é pra quê? Pra mim ficar no sol, né? Eu cuidava do lugar no chão. E ele falou, esteja no ensaio. E aí eu falei, tudo bem. E aí ele falou assim, você vai fazer um louvor, é da segunda ordem. Eu falei, vou ter suporte, tudo bem. E aí quando eu cheguei aqui, o Senhor falou assim, não é suporte. Estou te entregando uma liderança. Eu fui tão pega de surpresa quanto os meninos da banda, porque ninguém sabia, eu não sabia. E o Senhor sabe, se eu soubesse, eu não teria vindo. E mais uma vez a rebeldia, falando mais alto. E aí eu lembrei disso, né? E o Senhor, ele falava muito grande no meu coração, muito grande no meu coração na quinta-feira. E falava assim, falar para eles que eu estou voltando, não há mais tempo. E tem muitas pessoas que eram para ser tocadas e não estão sendo tocadas. E o Senhor falava assim, deixe todo o orgulho, volte ao primeiro amor. Deixe as suas frustrações. E eu disse que cuidaria de você. O Senhor falava assim para mim, falar para a igreja, eu disse que eu cuidaria de você. Eu disse que eu te chamei. Eu disse que eu ia suprir com todas as suas necessidades. E aí eu falo uma coisa para você nessa noite. É muito melhor você que está aí sofrer com Cristo do que sofrer por não fazer a vontade dele. É muito melhor você ser esmagado, mas fazendo a vontade do Senhor, do que você ser esmagado por ser rebelde. E aí eu falo assim, meu Deus, o Senhor falava sobre posicionamento. Falei, mas eu vou bater na igreja por quê? Né? Eu vou bater, eu estou apanhando. E não é, eles não querem apanhar, eles estão indo lá para fazer. O Senhor falava assim, é porque tem que ser assim. E o Senhor falava assim, pare de ser covarde. Pare de querer achar que só porque você errou, ou então só porque as pessoas fizeram contra você alguma coisa, que eu não sou na sua vida. O Senhor falava assim, não há mais tempo. Até quando sua igreja vai precisar de você? Até quando o seu ministério vai precisar de você? E você vai dizer assim, que não estou vendo, não é comigo. Ou então assim, não é pra mim não, irmão, é pra você. E ninguém é substituível, nós sabemos. Mas o chamado é para poucos. E o Senhor falava assim, tem pessoas que eram para estar cantando na minha obra e não estão cantando. Tem pessoas que eram para estar dançando para mim e não estão dançando. Tem pessoas que eram para estar pregando a minha palavra e não estão pregando. Volte ao primeiro amor. Você não precisa retroceder e aprender de novo, porque você sabe o que você tem que fazer. Arrependa-se. O Senhor, ele é contigo. E eu falava assim, Senhor, eu não vou falar isso não, mais uma vez rebelde. Eu sou um pouquinho rebelde às vezes. Ou sempre eu. E aí eu li, chorei, e o Senhor falava, e eu não estava conseguindo chorar mais, não conseguia falar. E aí o Senhor, ele falava assim, para muitas pessoas, para o primeiro amor voltar, tem que deixar o ego de lado. Sabe? Muitas das vezes a gente não quer fazer porque a gente fica pensando, mas vai ser tão difícil, a gente sabe que é difícil. Mas eu não estou no louvor porque é tanta pancada, eu estou no louvor, mas eu passava por algumas provações ou dificuldades. Mas eu tenho certeza que o Senhor sempre proveu. O Senhor está pedindo para você ser fiel por pouco. Eu falo isso porque eu e meu esposo, nós passamos por dias que nós tivemos que viver totalmente na dependência do Senhor. De a gente acordar e eu tenho os meus pais que são, eu sei que eu posso pedir, mas o Senhor não permitiu que eu pedisse. O Senhor falou assim, não, eu vou preparar.
tenho meus pais, tenho a igreja, a gente sabe, a igreja sempre foi suporte para todos que precisam, e os meus pais também. E o Senhor falava assim, não é isso, eu quero que você viva na dependência. E aí a minha mãe falava assim, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Eu falava, não. E eu tinha somente uma coisa dentro de casa. E aí eu falava assim, né? Mas por que eu estou pregando o que o Senhor faz? Eu estou louvando que de nada tenho falta. Quantas vezes eu não contei de nada tenho falta aqui e faltava as coisas dentro da minha casa. Mas porque o Senhor falava, viva na minha dependência. E aí o meu esposo, ele perdeu o serviço. E aí eu tive que viver mais ainda na dependência do Senhor. E aí a gente ia para as igrejas ministrar, né? E voltava com fome. E tinha ou pouco. E ele muitas das vezes falava assim, nossa, e amanhã? Eu falava assim, amanhã Deus proverá. Viver na dependência do Senhor é isso. E no outro dia, Augusto, quanto você cobra para vir montar um armário, uma mesa e um quarto? Tanto, já supria as contas, supria o aluguel, supria o que estava faltando. Então não fique com medo de fazer a vontade de Deus por conta do preço que você vai pagar. Porque o Senhor manda dizer, eu estou com você. Só que você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. As pessoas, elas estão precisando de você. Eu falo isso muito, o Senhor fala isso muito no meu coração. Tem muitas pessoas que sabem o que é para fazer, mas estão com medo. Ou então querem ficar na zona de conforto. Porque a gente sabe, quando você se posicionar para pregar, você vai ter que lutar não só com Golias, mas sobre o exército. Mas Jesus, o Senhor está com você. Glória a Deus. Quem era Davi? E quem era Golias? Davi era pequeno. O que são os seus problemas perante um Deus tão grande que nós servimos? E aí o Senhor falava assim, eu preciso de arrependimento. Há corações que eu quero entrar sim, eu quero fazer. Só que ainda estão preocupadas com o que vão pensar. Ah, mas o fulano está pregando, mas o fulano errou. O fulano passado do fulano é assim, assim, assado. Ah, mas ela está cantando no amor. Mas e o passado dela? O Senhor falou assim, sou eu quem cuido de você. Sou eu quem cuido da tua família. Sou eu quem cuido da tua casa. Sou eu. Não vai faltar. Não vai faltar. Sou eu quem cuido. O Senhor diz assim, para, chega de arrumar desculpas para aquilo que eu te chamei. Não há mais tempo de você retroceder. Não há mais tempo de você dizer assim, não, eu não vou. Até quando o Senhor fala assim, até quando eu vou ter que te oprimir para você fazer a minha vontade? Até quando eu vou ter que revelar para você na madrugada o que é para você fazer e você vai dizer, vai fingir demência, não vai fazer? Até quando você vai escolher aonde você vai? Até quando? Eu dei um chamado. Eu dou as palavras que o Senhor manda dizer. As ministrações eu te dou. E até quando você vai se acovardar, não vai fazer aquilo que eu te chamei? Eu apanhei muito. Apanhei. Porque quem já ministrou sabe que primeiro vem pra gente, a gente apanha primeiro. E aí o Senhor falava assim, eu quero que vocês voltem à essência que vocês tinham no começo. Eu quero que vocês me busquem fervorosamente, que vocês confiem em mim. Outrora você aceitou no Senhor Jesus. E você confiava profundamente no Senhor. Quando as pessoas falavam assim, você se converteu, eu me converti. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Eu me converti. O Senhor tudo me fará. E hoje, com 10, 3, 4 anos de evangelho, esquece daquilo que você era no começo. Muitas das vezes eu mesmo, quando eu ouvia sobre o primeiro amor, eu achava assim, eu vou ter que reaprender tudo. Eu vou ter que fazer tudo do começo. Senhor, não é isso. Não há tempo de você começar do começo. Eu quero que você continue onde você parou. E no final desse versículo,
o Senhor ele falou grandemente de que para aqueles que permanecerem fazendo a minha vontade, aqueles que permanecerem fazendo a minha vontade, eu estarei com eles. As minhas bênçãos cairão sobre a vida daqueles que farão, que fizerem e fazem a minha vontade. Eu fiquei muito triste porque eu não ia conseguir cantar hoje, não consegui cantar hoje. E eu falei assim, Senhor, é aquilo que eu sou, é a minha essência. Não existe treino sem música. Às vezes lá em casa eu falo que a hora que você chegar vai estar ou a Carol tocando teclado ou você tocando violão, porque a minha casa é o nome da música. Às vezes eu não mando eles calar a boca, porque às vezes eu não consigo me ouvir. Não sei hipócrita, né? Mas são 24 horas, né? Quase, se tivesse 48 horas. E aí eu digo para vocês essa noite. Imagine que existe 2 vinhedos. E aí o rei manda chamar essas 2 pessoas que produzem vinho e falem assim, eu quero que vocês produzam o seu melhor vinho, porque eu vou fazer uma festa. E eles vão, né? Vou chamar um de João e um de Lucas, tá bom? E aí João vai e fala assim, e o rei fala assim, e eu preciso de uma bebida que seja feita em menos de 15 dias. Eu não quero nem muito forte, mas eu também não quero muito doce. E aí João fala assim, quando ele chega em casa, precisamos fazer vinho para o rei. E eu mesmo vou fazer. E ele vai, pega todas as uvas que ele veio pela frente, não tem cuidado de separar as uvas, e vai uva com folha, não lava as uvas. E Lucas, né, que eu falei? Lucas vai, chega em casa, pega as melhores uvas, lava as uvas, e aí eles colocam uma uva na prensa pra tirar o suco. E aí um faz de qualquer jeito, colocou na prensa, coloca na prensa com tudo lá, com tudo que for ruim, nem vê se tem uva estragada. E o outro não, o outro tem o cuidado de pôr somente as melhores uvas. E aí chegou o dia de se apresentar para o rei. E aí o rei falou assim, experimenta. E aí um dos sucos está perfeitamente no ponto, não vem muito alto, e está doce. A outra tem pedaços, está com cheiro ruim e feio. E aí o rei experimenta. E no final da festa o rei fala assim, hoje eu tenho uma missão para 2 pessoas aqui. E uma das pessoas eu não queria chamar, porque tem um negócio muito pequeno. Mas eu senti no meu coração que eu precisava fazer isso. E aí ele oferece o vinho para os convidados. E aí João, que foi o primeiro, se for Lucas, me perdoe, que eu tenho TDAH e boa. E aí, a primeira bebida foi a de João, que estava perfeitamente no pão. E aí o rei mandou dizer, falou assim, votem na bebida que vocês acham melhor. E eles votaram. E consequentemente João ganhou. E o rei falou assim, a partir de hoje, todas as festas, tanto do meu reino quanto dos outros reinos, nós só vamos pegar vinho com você. E aí Lucas chega e fala assim, mas por que o senhor não avisou que nós estávamos competindo? Meu Deus! E aí o rei falou assim, o porquê não entregar o melhor mesmo antes de receber alguma coisa? E aí eu te pergunto, porque muitas das vezes a gente, primeiramente, a gente quer receber para depois entregar. Ai Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te dar a minha melhor adoração. E por que não entregar uma adoração antes? Meu Deus! Sabe? E aí é onde entrou o primeiro amor. Porque no começo a gente não queria saber de coisas materiais. A gente não queria saber de coisas terrenas. Nós só queríamos saber daquilo que o Senhor tinha para a nossa vida. Nós buscávamos o Senhor consequentemente, sempre, fervorosamente, porque não por aquilo que Ele pode dar, mas sim por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele já estava fazendo na nossa vida.
o Senhor ele fala muito, muito forte. Arrependa-se. Hoje é o dia de eu selar uma nova aliança com você. Independentemente de onde você parou, independentemente daquilo que você fez no passado, o seu irmão vai dizer para você: volte de onde você parou. Eu preciso de você. A minha obra precisa de você. Talvez a gente escuta, não é insubstituível. Realmente, ninguém é. Quando eu parei, teve uma pessoa que fez com louvor, entregou o melhor. Mas até quando a gente vai ficar na nossa zona de conforto e vai mandar o outro fazer aquilo que o Senhor mandou o nosso fazer isso? E eu quero pedir para vocês ficarem de pé. E eu quero te convidar. Eu falei pro Diogo assim: Diogo, me salva! E eu falei para ele assim: eu quero que você cante e demonstre aquilo que eu queria demonstrar, mas por estar sem voz eu não posso. E ele falou: pode deixar. E até a tia Gi brincou: como que ele vai fazer isso? Eu falei: ele vai fazer. Por quê? Porque ele tem adorado de coração. Nós sabemos. Nós que estamos aqui sempre, nós temos visto aquilo que o Senhor tem feito através dele. E aí eu falei: amém, Senhor. E aí eu quero te convidar para ter um particular com Deus. E aí você vai decidir se você vai sair daqui posicionado ou se você vai sair daqui com as mesmas práticas que você estava praticando. Eu só entreguei aquilo que o Senhor mandou eu entregar. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Daqui para fora é você com Deus. Eu falei, teria uma moderação totalmente tranquila, porque eu estou sem glória. Mas o Senhor ele não está só em movimentos bruscos, não. E aí eu tenho que convidar para voltar à essência da adoração, para adorar da forma que você adorava lá no comecinho, sabe? Seu primeiro amor. E aí eu quero que você imponha de verdade ao Senhor. Se você sentir vontade de abraçar alguém, abraça. Se você sentir vontade de ajoelhar, ajoelhe. Eu sempre digo que aqui nós temos uma adoração liberal. Você pode adorar o Senhor da forma que você sentir bem. As meninas sentir vontade de dançar, dancem. Aqui é a casa do Senhor. E eu quero que vocês não só se entreguem só hoje, não. Que vocês saiam daqui com a certeza de que você não está sozinho. Não estou dizendo que vai ser fácil, não. Porque quando nós nos posicionamos, nós sabemos que as lutas vêm. Mas em tudo, o Senhor estará com você. Cantadinho. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa, eu tenho.
Seja disposto a ir mais fundo, a permanecer contigo, Senhor.
deu, mas Ele põe o anel de filho de novo em seu dedo. Aleluia. Não tem como a gente finalizar sem perguntar, com a permissão do pastor, tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar ou que queira voltar com Jesus, voltar a andar nos caminhos de Cristo? Porque o Senhor te quer como filho aqui novamente. O Senhor te aceita. Então volte sem demora, porque tem muitas coisas que o Senhor quer fazer na sua vida, mas só se você aceitar. E se você quiser, o pastor, ele vai orar por você. Vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Creio eu que não tem ninguém aqui que esteja afastado, mas se tiver, venha sem demora, porque você tem que ver a obra que o Senhor vai fazer na tua vida essa noite, e não só essa noite, mas o resto da sua vida. E eu vou dizer, o Evangelho, ele é difícil, e talvez você chegue ao final da sua vida. Talvez você chegue ao final da sua vida como Paulo talvez chegou, preso, sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa, que não tem como você chegar ao final da sua vida sem o mesmo Deus que te olhou com os olhos de graça e amor e perdoou os seus pecados do começo da sua juventude. Então não perca tempo, volte para Jesus. Amém? Tem alguém que queira se reconciliar com Cristo? Se não tiver, amém. O Senhor vai fazer a obra de qualquer jeito, porque a obra do Senhor não para. E aqueles que querem ir mais profundo vão sentir muito mais a presença de Deus. Hoje foi só um pedaço. Essa foi só a porta de entrada para um novo tempo que Deus tem com a sua igreja, com a sua noiva. Então não cesse de orar, não cesse de buscar, porque Ele tem coisas grandes para vocês, para cada um de vocês, amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Eu vou passar para a tia Eliane, que é a líder. E parabéns, igreja, vocês são cheios do Espírito Santo. Continuem assim. Eu não quero nem agradecer as meninas da coreografia, mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, porque através da vida de vocês eu vejo Cristo em cada um, e esse é o mais importante, amém?